Hoje eu quero compartilhar com você o meu relato pessoal, né, de como eu saí ali de uma pessoa extremamente endividada, né, que viveu endividada durante muitos anos, para uma pessoa que conseguiu guardar uma quantia de dinheiro que nunca havia conseguido guardar durante toda uma vida. E se este é o primeiro vídeo que você assiste aqui no canal, eu quero contextualizar um pouquinho aqui da minha trajetória para você entender como que eu cheguei até determinada dívida. Bem, ali desde que eu me entendo por gente, né, eu comecei a trabalhar muito nova ali, a partir dos 9 anos de idade, eu já comecei fazendo bico, claro que não foi um trabalho fixo, né, devido à minha idade, mas ali a partir dos 15 anos eu consegui, né, um trabalho fixo e a partir de então eu sempre trabalhei. E também a partir desse período, ou até mesmo antes, eu já era uma pessoa que já fazia ali contas, né, já fazia parcelas a pagar. E como que isso era possível? Eu morava em uma cidade pequena, e em cidade pequena, quem é de cidade pequena vai entender, você tem aquela possibilidade, né, não sei como é em outras cidades, mas onde eu morava e onde eu moro aqui também, tem essa possibilidade até hoje de você fazer ali notas promissórias, você não precisa passar o cartão. E desde que eu comecei a trabalhar, eu comecei a fazer, né, a comprar dessa forma, né, a comprar as coisas que eu tanto desejava, né, produtos, roupas, calçados, coisas supérfluas, mas que eu queria muito, né, e não tinha condições de ter. E foi através do trabalho ali, trabalhar cedo, que eu comecei a adquirir as minhas coisas. Porém, da forma errada, né, que foi fazendo ali dívida, fazendo parcelamentos. E eu sempre me via naquela situação, né, de chegar ali o pagamento e todo o pagamento, e às vezes até mais, está comprometido. E foi assim durante anos e anos e anos. E quando eu conheci, né, o meu esposo, ele era uma pessoa extremamente organizada com dinheiro, uma pessoa que realmente não era de fazer muita conta, de comprar muitas coisas, né? Aquilo vinha da criação dele também e dele mesmo, né? É o perfil comportamental que ele tem com o dinheiro, que era completamente diferente do meu. E quando estávamos ali para casar, eu trabalhava com vendas e eu fazia feiras, né? E as minhas feiras estavam indo de mal a pior, né? Eu sempre estava ali tendo prejuízo, um prejuízo atrás do outro, e eu sempre achando que iria recuperar ali na próxima feira que eu fizesse. E com isso, estava ali se aproximando, né, a data do casamento, e eu estava ficando cada vez mais nervosa, porque eu precisava ali arcar com os custos do casamento ali, né, na qual eu me propus a arcar, e eu não estava vendo como que eu iria conseguir fazer isso. E nesse meio tempo ali surgiu a possibilidade de pegar o empréstimo ali, né, através do meu marido, que trabalhava ali, né, numa cooperativa de crédito, e ele tinha essa facilidade e pegar esse empréstimo para poder arcar ali com essa minha parte do casamento que eu não estava conseguindo. Ele, né, estava juntando dinheiro ali desde que ele começou a trabalhar para poder, né, ali mobiliar a casa, porém a parte ali da festa, né, que nem seria uma grande festa, mas só o gasto ali que você tem, né, com vestido, com decorar a igreja, com salão e tudo mais, que não era, né, grandes coisas, mas mesmo assim nem isso eu tinha, e nós resolvemos ali que seria, né, financiado, seria um empréstimo feito para poder arcar com esse custo. E se para mim aquilo já era muito normal, né, eu já estava habituada ali com parcelas, com endividamento, para o meu marido, nossa, para ele era ali praticamente algo novo. Na verdade, era um abismo novo para ele que ele desconhecia totalmente, porque nunca, né, teve que lidar com isso, nunca se colocou nesse tipo de situação. E eu gostaria de deixar frisado aqui, né, que eu já até pontuei isso em outro vídeo. Nessa mesma época, já tinha aí em torno de uns 2 anos que eu já havia descoberto ali blogs, né, sobre finanças, já estava começando a ler livros sobre finanças,
mas isso não foi o suficiente para poder mudar a minha mentalidade naquele momento. Eu apenas encontrei aquele conhecimento, mas não consegui mudar o que precisava ser mudado. E durante anos, né, seguimos assim, né, sempre ali no limite, às vezes até mais, né, do que o próprio orçamento, porque eu não sabia, né, lidar com essa questão financeira, então eu não seguia ali um orçamento, aquilo que o meu marido me propunha, né, ali para fazer em questão financeira. E quando, depois de alguns anos, né, de casados, viemos, né, trabalhar por conta, né, já disse aqui que nós trabalhamos no digital já há alguns anos, isso piorou, eu diria assim, ainda mais, por quê? Porque a possibilidade de você fazer um dinheiro a mais, ou seja, diferente do CLT, que eu já sabia que iria receber aquele valor, né? E quando você vai empreender, você tem períodos ali, meses que você fatura um pouco mais do que o outro, isso abria ainda mais possibilidades para que eu gastasse aquilo que estivesse entrando. E eu sempre fui muito otimista, né, com a vida, com o trabalho, né, com essa questão de prosperidade, né, eu sempre achei, né, que eu iria prosperar, que eu iria alcançar, né, tudo que eu sempre queria. E não tem nada de errado nisso, né, se você usa o processo, né, correto para isso. É claro que isso vai melhorar em muito a sua vida. Em nada tem a ver com você ali ser otimista, e isso não vai te atrapalhar, né? Me atrapalhou porque, como tudo tem seu ônus e bônus, eu sempre acreditava que tudo ia dar certo. Então, eu comprava as coisas achando, né, que ali o faturamento iria melhorar, né, que estava em baixa, mas iria melhorar e que sempre as coisas iriam dar certo. E, de uma maneira ou de outra, eu posso dizer que dava, porque a gente estava ali, né, na ativa, estava trabalhando. E era muito ali desafiador para eu entender que o fato de as faturas estarem sendo pagas, os empréstimos estarem sendo pagos, não significa que estava tudo correto, né, que estava tudo certo. Muito pelo contrário, né? Se a gente não estava guardando nada e ainda tinha dívidas, é claro que estava tudo do avesso, estava tudo errado. Mas eu não via dessa forma, né? Porque eu sempre achava que as coisas iriam melhorar e que se ganhasse mais e que se faturasse mais, né, aquilo seria resolvido. E às vezes até acontecia, ia lá, faturava mais, mas todo aquele extra, ao invés de ser abatido ali, né, em uma dívida, ao invés de ser guardado ali como uma reserva, ele era convertido ali em gastos novamente. E aí os anos foram se passando dessa forma. Eu já havia ali encontrado, né, o canal do Primo Pobre, já tinha alguns anos ali, né, eu vi quando aquele vídeo, né, sobre financiamento de casa dele explodiu e comecei a acompanhar ele a partir dali. Porém, acontecia exatamente quando eu lia os livros de finanças, né? Eu lia os livros, via um vídeo atrás do outro, porém, eu ainda não conseguia ali colocar aquilo em prática, né? Não conseguia mudar o meu comportamento em relação ao que eu precisava fazer. E como não existe almoço grátis nessa vida, né? Um dia a conta chega para todos nós e chegou para mim, né? Houve um período ali que eu diria que foi o mais desafiador de todos. E eu posso dizer também que, além de ser o pior, ele foi considerado para nós também a melhor coisa que aconteceu. Foi quando o faturamento ele começou a cair de tal forma que nunca, na verdade, havia acontecido antes. A ponto de não conseguir ali honrar com aquilo que precisávamos honrar, né? E começou a afetar de todas as maneiras, né? Em todas as vias, tudo começou a cair naquele momento. E neste momento eu entendi aquilo que outra pessoa, né, já havia falado aqui no mundo das finanças, sem ser o Primo Pobre também, que era o Benzuel, é um israelense, né, ele também fala muito sobre a questão do sistema financeiro. Eu entendi que se você não souber jogar o jogo, né, dos bancos aqui do Brasil, você vai viver a vida inteira pagando dívidas. E quando você chega num ponto que você não consegue pagar mais o mínimo das coisas, onde você está tirando de um lado para colocar
para o outro, isso não vai dar certo, porque você nunca vai conseguir vencer o sistema. Então, se você não precisa do seu nome ali para você continuar trabalhando, né, como foi o nosso caso, a primeira coisa que você precisa entender é que você precisa deixar tudo cair e se organizar para depois você conseguir fazer o pagamento de cada uma das coisas. Não adianta você tentar cobrir uma coisa descobrindo outra, você não vai conseguir viver dessa maneira. E neste momento eu entendi que realmente eu precisava passar por aquele processo, né, para eu poder crescer, para eu poder amadurecer, e entendi, né, que eu teria ali o pior ano da minha vida, né, que era aquilo que o primo pobre tanto falava, mas que depois viriam os melhores anos que eu poderia ter. Porque eu precisava aprender e me responsabilizar por tudo aquilo que eu havia feito. E durante anos ali no casamento eu não sabia o que era viver sem crédito, né? Porque sempre teve crédito, porque quando não iria conseguir ali pagar algo, né, fazia-se um empréstimo, refinanciava, porém nunca ficamos sem crédito na vida e eu não sabia viver daquela forma. E pela primeira vez eu tive que lidar apenas com aquilo que tinha em dinheiro, né, aquilo que estava entrando, que era muito pouco, perto daquilo que já foi faturado um dia, eu tive que me virar com relação àquilo. E aqui, né, fica outra lição que é impressionante, né, algo que eu sempre digo, o quanto nós somos capazes de nos adaptar, né, às situações. Muitas das vezes a gente acha, né, que não consegue guardar 50, nem 100, nem 200 reais, nada do nosso salário. Mas basta uma queda de salário, de faturamento, né, um corte aí salarial, basta uma emergência que surja, né, na sua vida, um imprevisto, para tomar esses 50, 100, 200 reais, que você poderia já ter guardado, mas que você acha que não consegue, que não tem mais de onde tirar. E é claro que eu sei que existem pessoas que estão ali no modo sobrevivência, ganhando o mínimo do mínimo do mínimo, com filhos e tudo mais. E é claro que para essas pessoas é aquilo que o primo pobre fala. Não tem outra alternativa a não ser fazer renda extra. E como eu disse, né, nós trabalhávamos ali há anos no digital, né, apenas estava ali com uma queda de faturamento naquele momento e nós fizemos de tudo para não sair do meio onde já estávamos, que sabíamos que era uma área próspera, né, era uma área assim que dava muito dinheiro, que se fazia muito dinheiro e que nós precisávamos voltar para o jogo novamente. E eu vejo que cada um, ele vai ali agir de acordo com a sua realidade. Se a pessoa ela já tem um emprego CLT, um emprego fixo, de repente a pessoa vai fazer mais renda extras, né, que é o que o primo pobre prega. No nosso lado, eu também fiz algumas rendas extras ali, e o meu marido, em contrapartida, né, que sempre foi muito bom no digital, estava ali, né, procurando estratégias na qual a gente pudesse fazer ali um valor alto e que pudesse sair dessa situação o mais rápido possível. E aqui nesse momento, tirando um pouco a parte ali prática das finanças, que qualquer canal aí de finanças vai dizer, né, sobre trabalhar mais, fazer renda extra, né, você ali juntar um dinheiro para poder pagar aquelas dívidas, eu quero falar de uma parte aqui que eu vejo que quase ninguém fala, que é a questão de você acreditar que você tem capacidade de sair daquela situação. Por quê? Porque quando você se encontra, né, numa situação dessa, você se sente, né, a pior pessoa da vida, você se sente ali realmente um nada. Você começa a se culpar como que você chegou naquele momento, como que você se colocou naquela situação. E a depender de quanto você está devendo, você começa a achar que você não vai sair nem tão cedo daquela situação. E foi aqui
que aquela minha mentalidade otimista, né, me ajudou bastante, porque se tem uma coisa que eu acredito é que diante de um cenário, né, que é considerado de repente catastrófico, você tem duas alternativas. Você pode tanto pensar coisas boas quanto pensar coisas ruins, né? O trabalho vai ser o mesmo, a diferença é que quando você pensa coisas ruins, a vida fica pior, fica muito mais difícil de você ali conseguir fazer o que você precisa fazer. E ao escolher a questão positiva, né, o pensamento positivo ali, você só ganha, porque você não vai perder nada em pensar, né, o bem, em você pensar ali o melhor daquela situação. E eu lembro que era mais ou menos ali no meio do ano, já tinha aí uns 6 meses que tinha caído tudo, e a gente, né, arrastando aquela ali, a situação, com aquele pesar, porém, eu lembro de virar, né, para o meu marido na época e dizer que era totalmente possível até dezembro, né, até o fim daquele ano, a gente já ter começado ou até resolvido toda aquela situação. E ele, é claro, né, é mais prático do que eu, né, ora acreditava, ora não acreditava, porém foi exatamente no meio do ano que nós encontramos ali, né, uma estratégia no digital que era o que a gente queria, porque já era o que a gente fazia da vida, tá? E encontramos uma estratégia ali que poderia render realmente um dinheiro que faria com que aquilo desaparecesse, né, até o fim do ano. E depois de 3 meses aplicando aquela estratégia de trabalho, viramos ali e tivemos, né, digamos assim, o primeiro mês com o maior faturamento que já havíamos tido em toda a nossa vida. E assim seguiu nos meses seguintes. E o que aconteceu? A primeira coisa que nós fizemos, é claro, né, foi entrar em contato, né, com aquilo que a gente devia e realmente pagar ali o valor justo, né, sem grandes juros, né, sem fazer aquilo dobrar de tamanho, e honramos também aquilo que dissemos, né, no início, que seria ali também um dos conselhos, né, do primo pobre, de realmente não gastar aquilo que não tinha, não fazer dívida com o dinheiro que não tínhamos. Então, a gente não queria ter nada mais que a gente não tivesse dinheiro em conta. O que aconteceu foi que até o empréstimo que tínhamos ali, né, que ia vencer em até 2 anos, né, faltava 2 anos para pagar, a gente ali quitou ele inteiro, mesmo que muita gente vai falar, ai, mas não precisava você fazer isso, né, porque não é aconselhável, é melhor você deixar o dinheiro na conta, mas não. Nós não queríamos mais ter dívidas na vida. Ou seja, em 1 ano, seguindo as dicas, né, nós passamos por todo o processo que precisava passar, né, paramos ali de comprar ali no crédito sem ter o dinheiro, né, em conta para pagar aquele crédito, nós ali passamos a ganhar mais, porque isso fez com que a gente, né, visse oportunidades, né, que estavam ali e que fizeram com que a gente ganhasse um dinheiro, né, fizesse um dinheiro que nunca havia feito. Nós quitamos ali tudo, a partir do momento que a gente começou a fazer dinheiro novamente, nós quitamos em 6 meses, né, tudo que precisava ser quitado. E depois disso, nunca mais compramos nada na qual não tivéssemos dinheiro na conta para poder comprar aquilo, tá? Nunca mais ficamos ali com reserva zerada. Passamos a guardar dinheiro a partir desse fato ocorrido. Não só fizemos isso, como fomos capazes também de comprar, inclusive, um carro à vista, né, em pouquíssimo tempo também. É claro, gente, que eu estou falando aqui de uma renda um pouco mais alta, porque, como eu disse, nós trabalhamos com o digital, né, eu não estou falando, eu não sou, né, nós não somos uma pessoa que trabalha, que ganha salário mínimo, mas qual que é o meu objetivo, né, com esse vídeo? É mostrar para você que se você conseguiu se colocar nessa situação de endividamento, você é totalmente capaz de sair. Não importa o tamanho da sua dívida, não importa em quanto tempo você vai conseguir pagá-la, né, de acordo com a sua capacidade de fazer dinheiro, mas eu sei de uma coisa, que quando você decide algo e quando você foca naquilo, aquilo se expande. Portanto, você só precisa, primeiramente, entender o cenário, né, em que situação você está,
Você precisa decidir que quer sair daí. Terceiro, né, assumir a responsabilidade por aquela situação e entender que ninguém irá te salvar. É você que precisa fazer o que precisa ser feito. É assim que se quebra um ciclo na vida, né, de escassez, de endividamento, de relacionamentos ruins. Tudo isso pode ser transformado através da decisão e da ação, juntamente, né, com a mudança aí de mentalidade e de comportamento. E depois que tudo isso passou, né, eu até de vez em quando comento aqui com meu marido que a gente acaba observando, né, amigos ao redor que viveram, né, nesse ciclo também, assim como nós vivíamos a vida inteira, né, achando que só conseguiria comprar as coisas se tivesse crédito, tudo ali a partir do parcelamento, do financiamento. E pessoas que nem ganham, né, um salário assim abaixo da média, pessoas que ganham muito bem, porém que não estão dispostas ainda, né, a passar por esse processo, né, que seria, digamos, o ano do cão, como o Primo Pobre fala, né, que seria você abrir mão dos velhos hábitos e implementar na sua vida um novo padrão de comportamento, porque a partir daquilo ali, a partir do momento que você regularizar ali a sua vida, que você não tiver mais dívidas, né, você vai viver uma nova realidade, né, uma realidade de liberdade financeira, de mais segurança financeira. Eu realmente acredito que com a mentalidade certa e com a atitude correta, nós podemos fazer coisas incríveis. Um abraço e eu te vejo no próximo vídeo.